taxa Selic aumentou. O que fazer agora? Esse é o bordão do momento. Toda vez que a Selic sobe, toda vez que a Selic desce, você vai ver: taxa Selic aumentou, e agora o que eu faço? Taxa Selic baixou, e agora o que eu faço? Você vai ver sempre isso daí, você vai ler, vai ouvir. Sempre terão essas chamadas quando houver uma variação na taxa Selic. Meu nome é William, sou o PRFS Torres e vim aqui no canal Servidor Investidor sobre seus investimentos e a tão temida taxa Selic, que ultimamente ela só sobe, só tem subido e a tendência é subir mais ainda. Então, como você vai se proteger, como você vai reagir, como você vai investir, como você vai fazer com essa Selic subindo, com essa Selic descendo? Então se liga no vídeo que você vai entender um pouquinho mais como seguir uma estratégia nesse cenário. Cada vez que a Selic sobe, cada vez que a Selic desce, você vai ver diversos cenários, você vai ver diversas estratégias, diversas pessoas falando que você deve fazer isso, você deve fazer aquilo, você deve ir para esse caminho, ir para o outro caminho. Então, você deve traçar um objetivo e você deve seguir uma estratégia até alcançar esse objetivo. O que não pode acontecer é o seguinte: a Selic está baixa e você tem uma projeção dela aumentar e a sua estratégia não está de acordo com esse aumento. Por exemplo, em 2020 a Selic baixou e foi subindo gradativamente até a gente chegar a 1,75. Você tem que traçar uma estratégia para que você não precise mudar conforme for passando o tempo. Você vai seguindo a sua estratégia ali e nada vai afetar o seu planejamento. Você pode ir ajustando alguns aportes, mas sem mexer na sua estratégia. A sua estratégia, ela se mantém. O seu percurso, ele se mantém. Você não pode ficar pulando de galho em galho, de estratégia em estratégia, de acordo com a Selic. Se a Selic sobe, você vem para cá; se a Selic sobe mais um pouco, você vem para cá, e desce mais um pouco, você vem para cá, e você acaba não conseguindo atingir o seu objetivo porque você está mudando a estratégia toda hora. Você tem que manter o percurso. Olhe para o seu objetivo e siga até alcançá-lo. Então, a palavra-chave para sempre ter um melhor posicionamento: estratégia. Em grego, estratégia; em latim, estratégia; em inglês, strategy. A estratégia, ela vai te deixar mais tranquilo, ela vai deixar você dormir tranquilamente, sem preocupação, sem perder noite de sono. Então, se preocupe sempre em planejar, ter um planejamento e seguir a sua estratégia. Cada objetivo terá uma estratégia diferente. Então não adianta eu chegar e falar: ó, eu faço desse jeito, desse jeito, desse jeito, porque eu tenho um objetivo. Se você tiver um objetivo diferente do meu, você não vai poder seguir em tese, né? Você não vai seguir a mesma estratégia que o meu se o teu objetivo for diferente. Se meu objetivo for um e o seu objetivo for outro, a gente não vai poder seguir a mesma estratégia, porque são dois objetivos diferentes, cada um vai seguir por um caminho diferente. Por exemplo, aumentando a Selic, você pode utilizar esse cenário para aportar um pouco mais na renda fixa. Um CDB, por exemplo, que geralmente aumenta quando a Selic vem aumentando. Você pode comprar ações, porque geralmente elas ficam descontadas quando a Selic aumenta, porque há uma fuga da renda variável para a renda fixa. Você pode comprar fundos imobiliários, você vai estar comprando fundos descontados. Então, cada um vai de acordo com a sua estratégia. Respeite sempre o seu perfil de investidor. Se o seu perfil de investidor ele fala que você tem que ter 10%, por exemplo, de renda variável, você não vai aportar mais de 10% somente porque as ações estão descontadas. Então respeite ele para que você consiga seguir tranquilo a longo prazo. Investimento não é uma corrida
100 metros. Investimento é uma maratona. Você tem que ser sempre constante até chegar no seu objetivo. Se você der um tiro agora, você pode cansar, você pode desistir e jogar tudo água abaixo e não conseguir persistir até o final. Mas antes de continuar falando sobre o cenário econômico, ia pedir aquele like, aquela compartilhada com os amigos para que todo mundo possa entender esse cenário, aquele comentário aqui que o YouTube acaba entendendo que esse vídeo é mais relevante e consegue entregar para mais pessoas, e deixar aquela sua dúvida aqui ou dúvida lá no direct lá no Instagram, que eu responderei com o maior prazer. E não deixe de se inscrever se não é inscrito e ativar o sininho para que as notificações de quando eu postar um vídeo, beleza? Então vamos lá. O cenário de juros, ele é cíclico. A taxa Selic, ela é cíclica. Ela vai subir e ela vai descer. Sempre ela vai subir, sempre ela vai descer. É histórico. Vai ter uma determinada época do ano que ela vai estar subindo, uma determinada época ela vai descer. Então, você tem que projetar, você tem que sempre ficar de olho para qual vai ser o lado para qual lado o mercado está indo, para qual lado a parte dos juros está indo. Esse ciclo, como esse mecanismo funciona. Vamos lá. A inflação começa a subir. O que o governo precisa fazer para tentar conter a inflação? Ele vai lá e fala, vou aumentar a taxa de juros. Aumentando a taxa de juros, ele vai frear a injeção de dinheiro na economia. Quando você freia isso, ele tenta segurar a questão da inflação. Conforme ele vai aumentando os juros, ele vai freando esse lado. Quando ele freia demasiadamente, vai aumentando os juros cada vez mais, chega até um certo ponto que o governo fala, caraca, acho que já aumentei o suficiente. Daqui vai acabar contendo uma recessão. Ele vai subindo, 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 vai chegar a um certo ponto que ele fala, opa, vamos parar aqui, que a partir de agora isso aqui está criando uma recessão, eu não vou aumentar mais, senão vai prejudicar a economia do país. Aí o que ele faz? Vamos começar a diminuir a taxa de juros para que haja mais injeção de dinheiro na economia, mais empréstimos, financiamentos e aqueça a economia. Aí ele vai baixando a taxa de juros, até chegar a um certo ponto que a inflação começa a subir de novo e ele aumente a taxa básica de juros, no caso a Selic aqui no Brasil. Então é sempre assim, a inflação vai subindo, ele vai subindo a taxa, quando ele chega até um certo ponto que acha que vai ter recessão, ele começa a diminuir a taxa para que aqueça a economia e injete mais dinheiro. Então sempre vai ter esse ciclo. Lembrando, esse cenário é um cenário quando há problemas internos, no caso só do Brasil. Se a gente tiver só problema aqui, ele pode tentar resolver dessa forma como é feito há anos aqui no Brasil, nessa gangorra ao longo do tempo. Se houver problemas externos, como o exemplo dessa guerra que está acontecendo na crise energética, não há o que se fazer. Pode tentar segurar um pouco a inflação, mas você não pode aumentar a taxa básica de juros até você segurar totalmente a inflação. Por quê? Não vai conseguir segurar. O problema não é só aqui, o problema é mundial, o mundo todo está tendo inflação. Então, se você aumentar demasiadamente essa taxa básica de juros, a única coisa que o governo vai conseguir fazer é o quê? Recessão. Vai começar a ter uma recessão na economia. E não é isso que o governo quer. Então ele vai chegar até um certo ponto e vai travar esses juros. A previsão até hoje está mais ou menos em 13%, 13,75%. A previsão aqui ultrapassa um pouquinho aí dos 13%. Com a questão da taxa básica, a gente já sabe que a projeção dela vai ser de 13%, 13,75%. Ainda não, nenhuma previsão chegou a colocar a 14%. Beleza? Então, o que você vai fazer? Você já sabe que a taxa vai chegar até esse patamar. Você vai ser surpreendido a cada aumento da taxa básica de juros? Não, você já sabe o que vai acontecer. E se você quiser saber exatamente o que vai acontecer, tem a reunião do Copom. A reunião do Copom aconteceu essa semana, ele já tem a projeção da próxima reunião. A próxima reunião deve acontecer um novo aumento. Então você não tem que ficar surpreso com esses aumentos. Você pode se aproveitar de cada aumento desse ou de cada diminuição
para ajustar, balancear o seu investimento. Se você quiser ficar sabendo das projeções, das análises, tem a parte do boletim Focus. Você pode se cadastrar lá no e-mail lá e você vai receber quando eles fizerem um relatório lá com relação à taxa básica de juros, que é a Selic, IPCA, que é a inflação, IGPM, que o pessoal utiliza bastante para reajuste de contratos de imóveis, de locação. Então você consegue ter uma projeção para longo prazo. Geralmente quando eles colocam lá, eles colocam 2022, 2023, 2024. E sempre vai mudar, de acordo com o cenário, de acordo com a perspectiva, como está o Brasil. Agora, se você chegar para mim falar, qual conselho você me daria para seguir nessa alta da Selic? Então, vamos lá. Verifique o seu perfil primeiro e, posteriormente, eu aconselharia você investir mais em renda fixa, se você tiver que balancear a sua renda fixa, LCI, LCA, CDB. Aproveite as oportunidades, há bastante investimento bom no mercado, tem bastante renda fixa rendendo bem, que vai te dar uma rentabilidade boa. Diversos perfis, se você quiser deixar o dinheiro preso por mais tempo, eles vão te pagar mais. Já há CDBs pagando 14% ao ano, aí tem que ver o tempo que você vai ter que deixar seu dinheiro preso lá, mas é uma rentabilidade boa, mais de 1% ao mês, então é de se pensar, dependendo da sua estratégia. Outra coisa, com relação ainda aos investimentos, em relação a esse conselho, se o balanceamento tiver baixo na parte da renda variável, invista na renda variável, aproveite as ações descontadas, não é aposta, é estudo, é observação, tem caso de análise, não aposte, não tente adivinhar o time para você conseguir ganhar muito dinheiro, multiplicar por 10, 100, tipo que nem o pessoal falava, a nova Magalu. Não, é constante, é perseverança, é persistência. Então, melhore seu aporte em questão da renda variável, melhore a questão das ações, verifique direitinho, compre as ações boas para longo prazo, ou swing trade, aí você vê com relação à sua estratégia. Nos fundos imobiliários, há muito fundo descontado. Por quê? As pessoas comparam muito o que o fundo rende com a taxa Selic propriamente. Então há uma fuga de investidor do fundo imobiliário para a renda fixa, assim como das ações para a renda fixa. Então acaba surgindo oportunidades para você conseguir comprar uma renda mais barata. Imagina se você tem um fundo que é bom e você comprava ele a R$100 e ele te dava um rendimento de R$1. Se esse fundo cair para R$90 e continuou te dando uma renda de R$1, o que ele ficou ruim? Você está comprando uma renda mais barata, você pagava ele R$100 para te dar uma renda de R$1. Por que você não vai pagar 90 para te dar a mesma renda? Contando que não houve nenhum problema em seus fundamentos. Beleza? Então, e se você ainda não começou a investir? Comece a investir. Aproveite 100% do CDI, 110% do CDI, 120% do CDI. Há vários investimentos aí de LCI, LCA, até CDB com liquidez diária. E tem conta também, conta com liquidez diária aí que esteja rendendo aí 100, 110, 120%, 115%. Procure aí para poder começar a investir. Comece pela reserva de emergência. Esses locais que eu falei com liquidez diária servem para reserva de emergência. Então, se você ainda não começou, comece. Se você está perdido e não sabe como investir, eu vou deixar o link aqui embaixo dos e-books que eu tenho com relação para você começar a investir. Vai ter todo o passo a passo lá para você começar a investir. Tem o e-book também de fundo imobiliário, você vai conseguir aprender a analisar o fundo imobiliário. Então, você não tem desculpa para não começar a investir e nem ficar surpreso para cada mudança da Selic, porque há projeções e sempre vai ter aquela projeção. Um exemplo, na próxima reunião a probabilidade de ter um aumento de mais 1% é grande. Então a perspectiva do mercado é o quê? A próxima reunião do Copom, a Selic vai subir mais 1%. Hoje está em 11,75, daqui a um tempinho vai passar para 12,75 e você vai ver o quê? Mais um vídeo falando, Selic aumentou, e agora?
beleza? Então é isso, galera. Espero que tenha gostado e até a próxima.